Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar sobre futebol, bora simbora falar sobre o Leão da Ilha, porque um ex-jogador do Sport, ao que parece, está querendo retornar ao clube, um jogador formado na categoria de base do Sport, pode estar querendo retornar ao clube. Eu vou te contar essa história, ele está fazendo aí uma espécie de campanha nas redes sociais e eu vou te dizer tudo o que aconteceu. E também falar sobre um outro nome, um outro jogador, né, um gringo, um jogador de fora do país, que teve seu nome veiculado no esporte nas últimas semanas e teve um fato novo, uma situação aí aconteceu, que quem sabe pode ser um sinal de que ainda existem chances desse jogador vir para o Leão da Ilha. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque assim você vai ficar informado de tudo que está acontecendo no futebol nordestino, no futebol pernambucano. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E também não esquece de deixar o gostei nesse vídeo, deixar o like nesse vídeo, porque assim você, além de ajudar o canal, consegue enviar esse vídeo para outros rubro-negros, se compartilhar esse vídeo para outros rubro-negros. Tudo bem? Bora, sem mais delongas, falar sobre esse jogador. Quem eu tô falando, um jogador que está fazendo uma espécie de campanha aí, pelo menos é o que parece, é o meia Gustavo. Tá aparecendo aí na sua tela. Gustavo faz campanha para voltar ao esporte. Mas antes de eu falar essa história, eu vou falar um pouquinho sobre como foi a saída do Gustavo no esporte, para o torcedor relembrar um pouquinho o que aconteceu na carreira do Gustavo. Bom, o Gustavo foi vendido pelo esporte, né, ainda quando o esporte estava ali na Série A do Campeonato Brasileiro, né, o torcedor lembra que o Gustavo fez parte ali junto com o Mikael daquele time da Série A. E aí, o Gustavo foi vendido para a equipe do Al-Ahly, do Emirados Árabes Unidos, equipe do Al-Ahly. Hoje, atualmente, o Gustavo joga pela equipe do Calba, emprestado pelo Al-Ahly a essa equipe do Calba, que era uma outra equipe do Emirados Árabes Unidos. E aí, né, muito se questionou quando o Gustavo foi vendido pelo Sport, né, se essa venda seria boa futebolisticamente para o jogador, né, se a venda do jogador seria boa para a carreira do jogador. Questão financeira não, questão financeira a gente sabe, né, que o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, tem uma situação financeira que é boa para seus jogadores, muitos jogadores vão para lá e ficam praticamente com a vida ganha, mas em questão de futebol a gente sabe que a visibilidade não é tão grande como um grande clube da Europa, então isso foi bastante questionado pelo torcedor rubro-negro na época que o Gustavo saiu do Sport. E aí o Gustavo chegou, inclusive, bem na equipe do Al-Ahly, marcou alguns gols ali, mas não conseguiu sendo um principal destaque da equipe, não conseguiu jogar o seu melhor futebol, também não teve essa questão de visibilidade, e hoje ele está na equipe do Calba. E aí o que acontece? O que aconteceu, eu vou te mostrar agora sobre essa situação do Gustavo, o que aconteceu para a gente falar que o Gustavo pode estar querendo retornar ao esporte. Eu vou colocar na tela, né, inclusive um tweet aí do Edinho do Esporte, deixando aqui os créditos para o Edinho, né? Tá querendo voltar, a gente sabendo pedir, como ele botou aqui. O Gustavo postou nas suas redes sociais uma foto com a camisa do Esporte. O Gustavo já vem fazendo isso há algum tempo, tá? O Gustavo já postou diversas fotos com a camisa do Esporte. Muita gente pode falar, nossa, mas é para relembrar. Mas hoje, né, ele colocou essa foto e colocou a legenda: relembrar é viver. Saudades de ser feliz. O tempo é rei. E aí colocou ali uma situação de tempo e um diamante. Então, né, o Gustavo fez esse post nas redes sociais e logo em seguida o Gustavo apagou esse post das redes sociais. Né? Assim, muita gente pode dizer, nossa, mas ele estava apenas com saudade do esporte, está apenas relembrando os bons momentos no esporte. Cara, assim, quando ele coloca saudades de ser feliz, saudades, o tempo é rei, é porque muito provavelmente o jogador ainda tem interesse de voltar ao esporte, pelo menos uma opinião minha, tá? E por que a gente está trazendo isso aqui nesse vídeo? Porque, como eu disse, não é a primeira vez que o Gustavo posta foto do esporte, relembra, né? Situação, por exemplo, que o Mikael também faz no esporte, relembrando vários momentos, falando, assistindo o jogo do esporte. E o Gustavo hoje, né, está lá no Emirados Árabes, mas é um jogador que o esporte pode vir a procurar a qualquer momento, isso a gente sabe, porque tem um jogador que foi bem na base, isso qualquer clube do Brasil, um jogador que foi bem na categoria de base, o clube pode ir atrás novamente. Mas é o que parece agora o interesse é do Gustavo, no momento que o esporte tem grandes jogadores. E aí, o que a gente subtende com esse post aí do Gustavo, relembrar é viver, saudades de ser feliz. O jogador tá lá, né, na equipe do Emirados Árabes. E aí, o que acontece? O Emirados Árabes, como eu falei, o futebol pode ser questão financeira para diversos jogadores, inclusive muitos jogadores finalizam a carreira lá, e aí tudo bem, eu acho que um jogador que finaliza lá a carreira,
né, em questão de salário, em questão financeira do jogador, é muito importante. Eu acho que também concordo com isso. Mas um jogador de 22 anos de idade, né, o Gustavo acaba ficando escondido no Emirados Árabes. Então, tá na equipe do Calba, que, sinceramente, não é uma equipe que é muito conhecida no futebol mundial, no futebol nacional. Muito dificilmente diversos torcedores conhecem esse time, mas isso dificulta muito a visibilidade do jogador, isso dificulta muito questão de jogador ser convocado para uma seleção brasileira, por exemplo. Ele pode destruir lá na equipe do Calba, mas muito dificilmente ele vai ser visto como um jogador que está no próprio futebol brasileiro e também, principalmente, na Europa. Então, eu acho que essa situação do Gustavo pode ser essa questão, lembrando que isso é uma opinião, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês, mas repetindo esse post do Gustavo, inclusive fica a interpretação aí para o torcedor do esporte. Relembrar é viver. Saudades de ser feliz, o tempo é rei. E aí ele coloca ali uma situação de tempo, a foto com a camisa do esporte. Então, pode ter sim esse interesse do Gustavo. Seria uma campanha do Gustavo para retornar ao esporte? Eu quero saber do torcedor aí nos comentários. Tudo bem? Bora, sem mais delongas, falar sobre um outro jogador, que é o Alfa Semedo. O Alfa Semedo foi um nome que a gente trouxe aqui, um volante de 27 anos, com passagens pela equipe do Benfica, pela equipe do Nottingham Forest, pelas diversas equipes de Portugal, e hoje ele está numa equipe do futebol da Arábia Saudita, tá bom? Na equipe do Neon. Mas o que acontece? O Alfa Semedo, inclusive eu vou trazer uma informação aqui do Felipe Luna, né, do Luna aqui do canal, sobre essa situação do Alfa Semedo, quando surgiu esse nome do Alfa Semedo, mas uma outra situação aconteceu, tá? Eu vou trazer aqui para você essa notícia, tá aí a foto do Alfa Semedo na época que ele jogava no Benfica, um jogador que é volante, que também atua de meia, que já trabalhou com o técnico Pepa, e o que eu vou trazer aqui tem a ver com isso, tá bom? O técnico Pepa, né, postou aí no seu Instagram, né, uma foto, né, no esporte, enfim, normal, como ele publica normalmente. E aí o que acontece? Né, inclusive colocando o tweet aí na tela, o tweet do Elberdan Torres, deixando aqui os créditos também para o Elberdan, que foi buscar essa informação. O Alfa Semedo curtiu uma foto do técnico Pepa nas redes sociais. E assim, muita gente pode dizer, nossa, mas curtir uma foto não significa nada. Beleza, não significa nada. Mas para um jogador de futebol, né, que conhece o técnico Pepa, que já trabalhou, continuar seguindo e curtir a foto do técnico Pepa, né, acaba sendo um sinal de que o jogador, quem sabe, pode ainda ter chances de vestir a camisa do esporte. É uma negociação difícil, eu vou passar essa informação aqui também. É uma negociação difícil, a gente já havia falado sobre isso, mas pelo menos na minha opinião, acho que não é impossível. Por quê? Porque o jogador, né, o esporte ainda não contratou nenhum volante, muito se fala que o esporte vai contratar o Christian Rivera, e o técnico Pepa, ao que parece, tem muito interesse no Alfa Semedo, visto que foi um jogador com quem ele já trabalhou. E aí, o que acontece? Vamos relembrar uma informação do Felipe Luna, né, que ele trouxe quando surgiu esse nome, inclusive está aqui, ó, passando aí na sua tela, uma informação do Tarsis Michel, da CBN, tá? O Tarsis trouxe essa informação de que o esporte tinha interesse, né, a pedido do técnico Pepa, isso no dia 8 de janeiro, tá? O técnico Pepa, o esporte demonstrou interesse no meio-campista Alfa Semedo, de 27 anos, que é um atleta da Guiné-Bissau, mas também com nacionalidade portuguesa. E aí o Felipe Luna conversou com a assessoria, isso na época, isso ali no início do mês, com a assessoria do Alfa Semedo, e a mesma informou que o jogador chegou a menos de 6 meses na equipe do Neon, que é uma equipe da segunda divisão do futebol árabe, e aí informou que o jogador chegou a 6 meses e tem um salário elevado, o que a gente subentende por ser um futebol que tem uma questão financeira, como eu falei, a mesma situação do Gustavo, uma situação financeira muito alta. E aí ele fala aqui, ó, tem um salário elevado e que dificilmente trocaria um projeto que foi lhe apresentado por outro. E aí o Luna perguntou se o esporte tinha feito contato oficial e a resposta foi não. Cara, e aí o que a gente pode subentender sobre isso? Pode acontecer ainda essa negociação? Sinceramente, eu acho que ainda pode acontecer, mas que é uma situação muito difícil. Nenhum jogador, nenhum empresário vai admitir o interesse do clube, vai admitir a situação de um jogador aceitar o projeto ou não. O esporte pode, quem sabe, ter voltar atrás nesse nome, isso não é informação, tá? É uma opinião. O esporte pode até voltar nesse nome, caso veja que o mercado de volantes está difícil. Mas essa situação aí do Alfa Semedo curtindo a foto do técnico Pepa acabou chamando muita atenção dos torcedores aí nas redes sociais. Mas é isso, né? A situação do meia Gustavo,
né, que acabou aí postando, dizendo que está com saudades de ser feliz, foto com a camisa do Sport, também essa situação do Alfa Semedo, mas eu quero saber do torcedor o que acha sobre tudo isso. Coloca aí nos comentários e até a próxima. Valeu!